Saúde e paz. Nesta nossa aula de hoje, amigos, queridos irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a tristeza do apóstolo Paulo por conta da incredulidade do povo de Israel. Eu sou o Diácono Alberto e esta é a nossa escola bíblica online Semeando Vidas, na qual hoje vamos entender um pouco o capítulo de número 9 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nestes 32 versículos, querido aluno, do capítulo 9, o apóstolo Paulo ele fala sobre o passado, o presente e também o futuro de Israel. E como Jesus ele se tornou uma pedra de tropeço para os judeus. E por que esta pedra na qual os judeus tropeçaram, ela é Jesus? Né? Porque os judeus eles não creram no Messias, porque o Messias ele não correspondia às expectativas que eles tinham em relação a ele. Tanto que Marcos, né, no capítulo 6, versículo 3, comenta sobre o que eles pensavam sobre Jesus. Né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. E ainda nos dias de hoje, amados, algumas pessoas elas ainda tropeçam em Cristo, porque a salvação pela fé não faz qualquer sentido para eles, né? Como diz os versículos bíblicos, né? A cruz, né? Quando fala sobre a cruz, né? Que para aqueles que estão sendo salvos, é a palavra de Deus para nossas vidas, mas para aqueles que estão se perdendo, não serve de nada, né? E o apóstolo Paulo, ele está bastante triste por conta do povo de Israel, eles não estarem, né, acreditando no Messias. Acompanhe comigo no capítulo de número 9, que diz assim, capítulo 9, versículo de número 1. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo ele estava bastante triste nesses primeiros 5 versículos, porque ele queria ele mesmo salvar, se ele pudesse, salvar os seus irmãos israelitas. Mas ele sabia que somente Jesus poderia salvar. Né? E o apóstolo Paulo, queridos, ele expressou a sua preocupação com seus irmãos judeus, ao dizer que ele próprio estava disposto a assumir o castigo deles, se isso pudesse salvá-los. Embora, queridos, o único que possa salvar-nos seja Cristo. E o apóstolo Paulo, ele demonstrou um raro amor, coisas difíceis de se ter nos dias de hoje, né? De como Jesus, né? O apóstolo Paulo estava disposto a sacrificar-se para que as outras pessoas, elas fossem também salvas.
E quanto você se preocupa com aqueles que não conhecem a Cristo? Quanto nós temos nos preocupado com estes que não conhecem Cristo? Né? Como temos feito, o que temos feito para levar algumas pessoas a Jesus? O que temos feito para isso? Estamos dispostos a sacrificar, né, nosso tempo, nosso dinheiro, talvez o nosso conforto, quem sabe nossa energia, até mesmo a nossa segurança, indo até lá, a boca de fumo, ou aqueles lugares onde ninguém quer entrar para pregar o Evangelho? Até mesmo com relação a isso. Porque, queridos, os judeus, eles acreditavam que a escolha de Israel por parte de Deus, ele fosse uma adoção. Eles não tinham quaisquer direitos como filhos naturais. Não mereciam tais benefícios. No entanto, queridos, Deus os adotou e concedeu-lhes a condição de serem feitos filhos também. Porque a palavra de Deus, ela foi dada a Abraão, né, como uma maravilhosa promessa. O povo da aliança, né, os verdadeiros filhos de Abraão, não é formado apenas pelos seus descendentes biológicos, né? São aqueles que o patriarca gerou. Não. E sim, por todos aqueles que confiavam em Deus e no que Jesus Cristo fez por todos nós, né? Lá em Gálatas, em Romanos capítulo 2, versículo 9, 29, ele vai dizer que, mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E em Gálatas capítulo 3, versículo de número 7, vai dizer que estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são os filhos de Abraão. Então é pela fé, irmão. Somos filhos de Abraão pela fé, né? Porque agora nós fomos adotados. Por quê? Cremos pela fé em Jesus. E o apóstolo Paulo, no versículo de número 6, ele vai dizer que a liberdade absoluta da graça de Deus, né? A graça de Deus, ela nos alcançou, porque não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. E isto não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. A promessa era Isaque. E Romanos capítulo 10, versículo 10 vai dizer que, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés:
compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz as Escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou: por que me fizestes assim? E o que o apóstolo Paulo quer falar em todos esses versículos, do número 6 ao 18? A liberdade absoluta e a graça de Deus, querido. E o apóstolo Paulo faz alguns comentários sobre isso, lá no versículo de número 11, que ele diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que o chama, ele simplesmente diz aos judeus que os judeus se orgulhavam eram de serem descendentes de Isaac, cuja mãe era Sara, ilegítima esposa de Abraão, e não do filho de Agar, a escrava Ismael, né? Que era uma serva de Sara. Os judeus, eles se orgulhavam deles serem descendentes de Isaac, né? E Paulo, ele declarou que ninguém pode afirmar ter sido escolhido por Deus por causa de sua herança biológica ou de suas boas obras. Deus escolhe livremente, né, quem deseja salvar. E a doutrina da eleição, ela ensina que esta é a soberana preferência divina. O Senhor nos salva por sua bondade e misericórdia, não por nossos méritos, né? Porque Deus, ele estava certo ao preferir Jacó, né, ao primogênito Esaú. Deus estava certo quando escolheu Jacó, né? Porque o texto de Deus em Malaquias, né, 1, 2 e 3, diz que eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó e aborreci a Esaú. Refere-se às nações de Israel e de Edom, não propriamente aos dois irmãos, né? E sim às nações. Porque, em outras palavras, Deus estava dizendo aos judeus: mostrei meu amor por vocês ao amar Jacó. Esaú, ele era irmão de Jacó, mas eu o rejeitei, né? Porque Deus, queridos, ele escolheu Jacó para continuar, dar continuidade à linhagem da família, né, daqueles que eram fiéis. Porque o próprio Deus, ele sabia que seu coração, né, o coração de Jacó era voltado para ele, mas isso não impedia que Esaú continuasse a conhecer a Deus e a amá-lo, né? E não podemos nos esquecer que algumas características fundamentais de Deus, né, é que a quem nós adoramos, é que ele é soberano, mas não soberano e arbitrário, né? Porque em todas as coisas ele opera para o nosso bem. Deus sempre vai operar para o nosso bem, mesmo que pareça aos nossos olhos algo fora do contexto. Mas não, ele sabe o que é melhor para o ser humano, né? Não só para mim, como para qualquer outro dos meus irmãos.
né? Ele é confiável, né? E salvará a todos. Deus é confiável, nós podemos confiar nele, porque ele salvará todos aqueles que nele creem. Então serão salvos se nós crermos. E entendendo essas qualidades divinas de Deus, né, nós saberemos, né, que as escolhas dele são as melhores. Mesmo que, como falei, não compreendamos todas as suas razões, né? Porque o apóstolo Paulo, queridos, ele mencionou, né, um texto de Êxodo, capítulo 9, 16. Vamos ver o que diz Êxodo 9, 16. Mas eu mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar a vocês o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Né? Isso é que diz Êxodo, capítulo de número 9, 16, que o apóstolo Paulo menciona, né, no versículo 17 e 18, que diz assim: porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto não resiste à sua vontade? O apóstolo Paulo, nesse versículo no capítulo 9, versículo 17 e 18, né? Ele diz que Deus, ele predisse como o faraó ele seria usado para que o poder divino ele fosse manifestado a todos, né? A fim de mostrar que a salvação é uma obra de Deus, não de pessoas. E o juízo de Deus quanto ao pecado de Faraó, ele consistiu em endurecer-lhe o coração, para que ele confirmasse a sua desobediência e fosse castigado por sua própria rebelião, né? Isso que o apóstolo Paulo está explicando para os irmãos que estavam em Roma, né? Porque com essa alegoria, Paulo ele não diz que uns são mais dignos que os outros, mas que o Criador exerce controle sobre toda a sua criação. Portanto, queridos, a criatura não tem direito de exigir nada de seu Criador, visto que a sua existência, ela depende dele. A sua existência depende de Deus. E essa perspectiva, ela elimina qualquer tentação que nós venhamos a nos orgulhar por nossas conquistas pessoais. Queridos, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, Oséias ele revelou que Deus tinha a intenção de restaurar o seu povo. O apóstolo Paulo, ele viu na profecia de Oséias, né, a intenção divina de fazer os gentios serem a sua família. E depois que os judeus rejeitaram o plano de salvação, né, lá em Romanos 9, 25, uma citação do texto de Oséias 2, 23 e Romanos 9, 26 e Oséias 1, 10 foi feito, né? Vamos entender aqui nesses versículos. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória
nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? Que em 700 anos antes, o profeta Oséias, ele já tinha recebido de Deus essa intenção, né? De não só mais os judeus serem chamados filhos de Deus, né? Embora procurasse primeiro os judeus, apenas alguns aceitaram as boas novas. Somente alguns. Nem todo judeu aceitou o Messias, aceitou as boas novas, aceitou o Evangelho. Eles pararam lá na Torá, na lei de Moisés. Eles não deram continuidade no livro sagrado. Eles ficaram parados. Estão ainda aguardam um Messias, o qual já veio, já está com o Pai e voltará, né? E às vezes, né, nós nos assemelhamos a essas pessoas quando tentamos ser agradáveis a Deus. O que eles tinham feito, né? A palavra diz que no versículo de número 25, né? Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Ou seja, agora nós somos chamados de filhos do Deus vivo. E também Isaías, ele clamava acerca do povo de Israel. Ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. E o que o apóstolo Paulo fala com relação a isso? Né? Paulo diz que, às vezes, nós nos assemelhamos a pessoas tentando ser agradáveis a Deus, apenas observando as suas leis. Ou seja, temos lá os mandamentos, os 10, não matarás, não roubarás, adulterarás, e a gente pensa que estamos agradando a Deus, só cumprindo aquelas determinações, mas não temos fé, né? E nós podemos pensar que frequentar uma igreja, testemunhar, ofertar e ter um comportamento gentil com os outros é bastante, já é
o suficiente. Afinal, nós cumprimos todas as regras, né? Mas a palavra do apóstolo Paulo, elas são claras, querido, são claras. Elas dizem que isso não basta, porque o apóstolo Paulo, ele explicou que o plano de salvação não é para aqueles que tentam alcançar o favor de Deus por serem pessoas boas, serem pessoas gentis, caridosas, né? E o apóstolo Paulo, ele tenta falar, né? Passar esse conceito, né? Explicar o plano da salvação, né? Como eu direi, quando o apóstolo Paulo, ele explicou o plano de salvação, né? Não são claras, né, as palavras dele, né? Mas as palavras são, quando ele diz que tudo isso não basta, não é o suficiente, né? O plano de salvação, ele exige um pouco mais, para nós percebermos que nunca poderemos ser suficientemente bons, que nós temos uma dependência muito grande de Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que nós podemos ser salvos somente colocando a nossa fé na obra que foi realizada pelo próprio Jesus. Não porque eu mereço ser salvo, não, é porque Jesus já morreu na cruz para que eu fosse salvo. Esse é o princípio que o apóstolo Paulo tenta passar para a gente nessa carta aos Romanos. Ele fala sobre isso, em que devemos crer e como devemos nos comportar. Esta é a carta aos Romanos. O que devemos crer? Como temos crido? Nós podemos ser salvos colocando somente a nossa fé na obra que foi realizada por Jesus Cristo. Se assim fizermos, querido, nunca vamos ficar desapontados. Não, mas eu fiz tanta coisa, eu preguei, como diz a palavra, eu expulsei demônios, eu fiz, aconteceu, né? Dei testemunho. Aí, num grande dia, você não é salvo. Você vai ficar o quê? Desapontado. Mas como? Né? E só colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus, nós nunca vamos ficar desapontados. Porque os judeus, eles tinham um objetivo muito digno, né? Honrar a Deus. Os judeus, eles honravam a Deus. Todo mundo sabe disso, né? O próprio apóstolo Paulo fala que ele era um zelote, irmão. Ele era um zeloso pela lei, ele tinha paixão, só que ele cometia a perseguição, né, aos cristãos por conta dele achar que aquilo era algo errado, né? Porque ele tinha aprendido sobre isso, né? Ele achava que ali o povo que seguia Jesus era tudo, estava idolatrando outros deuses, né? E ele passou a perseguir os cristãos, mas ele mesmo teve um encontro, se arrependeu, e agora ele sabia que somente através de Cristo, porque, né, eles procuravam agradar a Deus, procuravam conquistá-lo, né? Ele achava, o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso em alguma das suas cartas, que ele achava que ele perseguindo os cristãos, ele estava agradando a Deus, né? E eles procuravam conquistar Deus de uma maneira bastante errada, né? Por uma rigorosa e dolorosa obediência à lei. Assim, alguns se tornaram ainda mais, né, dedicados à lei do que ao próprio Deus. Eles acreditavam
que se obedecessem, Deus teria que aceitá-los como seu povo. Os judeus achavam isso, mas o Senhor não pode ser controlado. Os judeus, eles não perceberam que as Escrituras, elas ensinam que a salvação, ela depende da fé, não do esforço humano. E por isso, Jesus veio a esta terra para nos salvar, para que fôssemos salvos. Mas os judeus, eles não criam no Messias, né? Então, a vinda de Jesus, ela se tornou uma pedra de tropeço, porque lá no versículo de número 32, né? 33 vai dizer, porque os judeus, eles tinham um objetivo muito digno, né? Versículo de número 32 vai dizer assim, por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. E o versículo 33 diz que, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela, ele não será confundido. Mas os judeus não criam nessa pedra, não criam em Jesus. Por isso ele se tornou uma pedra de tropeço. Porque essa pedra que eles tropeçavam era Jesus. Porque eles não creram no Messias. Porque não correspondia às expectativas que eles tinham em relação a ele. Não. Ainda hoje, queridos, algumas pessoas tropeçam em Cristo, porque a salvação pela fé, ela não faz qualquer sentido para elas. Vivem a vida do jeito que querem, pensam que devem descobrir, o seu caminho até Deus. Eu tenho que descobrir o meu caminho que me leva a Deus. Ou que Deus vai desconsiderar os pecados que praticam ou praticaram, Outros tropeçam em Cristo porque os valores divinos, eles são opostos. Os valores divinos, os valores de Jesus, os valores que devemos ter, eles são totalmente diferentes do que o mundo apresenta hoje, querido. Totalmente diferente. E Jesus, ele pede humildade. Porém, muitas pessoas não estão nem aí, não estão dispostos a se humilharem na presença do Senhor. Estão dispostos a se humilharem, E o Senhor, querido, Deus, ele exige apenas obediência. Mas muitos de nós temos nos recusado a colocar a sua vontade, nossa vontade à disposição de Deus. O que temos feito? O que temos feito para agradar a Jesus, agradar a Deus? Como temos procedido? Qual tem sido a nossa maneira de viver? Temos vivido de qualquer maneira? Temos agradado o Senhor? Temos entristecido? O apóstolo Paulo estava bastante entristecido, querido. Ele tinha uma grande tristeza porque os seus irmãos não estariam sendo salvos. Ele mesmo se propõe até a ser separado, queria até que ser separado de Cristo por amor dos seus irmãos.
eram parentes dele, segundo a carne, mas Cristo era no Espírito, irmão no Espírito, né? Então não tinha como mais ele se afastar de Cristo. Ele precisava estar ligado a Cristo, porque ele agora estava livre. O apóstolo Paulo agora era um homem livre. Não estava mais ligado pela lei. O apóstolo Paulo agora vivia uma nova vida, né? E essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Uma carta que a gente considera na literatura, né? No estudo bíblico, como uma carta para a salvação da humanidade, né? Essa carta do apóstolo Paulo é uma carta soteriológica. Ela trata da salvação. E nessa carta, o apóstolo Paulo, ele fala sobre, né, a salvação da humanidade. Mesmo ele estando triste com alguns de seus irmãos que não estavam aceitando Jesus, não tinham Jesus como Messias, e eram de sua própria família, de sua própria carne. Quantos de nossa família hoje estão recusando essa palavra? Né? Quantos da nossa família ainda não creem em Jesus? Que este é o único caminho, a verdade e a vida, né? Porque o apóstolo Paulo, ele divide essa carta aos Romanos em 2 tópicos: em que acreditar e como devemos nos comportar. O que temos que acreditar hoje, já que o homem é pecador e o perdão dos pecados só vem por intermédio de Cristo, e que hoje nós estamos livres, libertos dos grilhões deste mesmo pecado, porque um dia existia um passado, um presente e um futuro para Israel. E para a gente não é diferente, porque agora nós somos filhos, né? E o apóstolo Paulo, ele estabeleceu o fundamento da fé cristã de uma forma clara. Todos nós somos pecadores, querido. Mas Jesus morreu para que os nossos pecados eles fossem perdoados, porque a nossa fé em Cristo, ela nos torna justos perante Deus e nos proporciona uma nova vida e um novo relacionamento com o nosso Criador. Nós recebemos uma imensa ajuda, querido. Uma imensa ajuda. E nossa fé, para não nos afastarmos dos fundamentos dela. Como devemos nos comportar, querido? Devemos ter uma responsabilidade pessoal e observarmos as coisas pessoais. Não basta apenas nós sermos conhecedores do Evangelho. Basta sermos conhecedores do Evangelho. Nós devemos deixar que ele transforme a nossa vida e que o próprio Deus, ele interfira em todos os aspectos de nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo, ele ensina nessa carta aos Romanos. E nesse capítulo 9, ele diz que ele está triste, né? Que existe uma tristeza por conta de que muitos dos seus irmãos não seriam salvos, porque não aceitavam o Messias, né? E é isso que eu gostaria de colocar para vocês nesse dia de hoje, esse 7 de setembro de 2022, né?
um dia especial, um dia que comemoramos a proclamação, né, de nossa independência, 7 de setembro, né, e assim como o Brasil agora é livre, nós também somos livres, porque um dia, se o pecado superabundou em nossas vidas, hoje não mais somos prazerosos no pecado, mas sim em viver uma vida junto com Cristo Jesus. Que Deus te guarde, te abençoe, te proteja. Em nome de Jesus, shalom. Tenha uma boa noite.